Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo rápido aí para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre avaliação física. Eu tenho um vídeo anterior, bem antigo, sobre isso, tá? Na verdade eu não vou explicar as avaliações, eu vou falar sobre a importância delas. O que acontece? Todo projeto você tem que ter um ponto de partida e um objetivo, né? A ser alcançado, uma estratégia, um caminho a ser alcançado. E você só tem como precisar se você atingiu esses objetivos mensurando no início. É claro que os resultados do jogo indiretamente te colocam numa condição de acreditar que tudo deu certo. Mas o esporte, ele muitas vezes nos engana, porque ele tem o oponente e tem outros quesitos, né, que são levados em conta, a própria sorte, um monte de fatores que te dão o resultado positivo, mas que nem sempre estão relacionados ao seu melhor desempenho. A avaliação física, ela vem exatamente para isso, para dentro do nosso departamento de preparação física, termos a certeza se a estratégia que nós adotamos teve resultado ou não, se a gente conseguiu evoluir naquilo que a gente propôs como treinamento. E para isso é muito importante que vocês sigam algumas metodologias de avaliação. Eu vou citar algumas, tá? A parte aeróbica a gente pode usar ergospirometria, teste de lactato, podemos, dependendo dos recursos, até ir lá para trás, fazer um 3.200, fazer um teste de Cooper. Qualquer um desses testes, você consegue ter o limiar anaeróbico do atleta e o pico de VO2, de forma direta ou indireta. Não importa, o importante é que você tenha essa referência e ao retestar, faça da mesma forma e observe a evolução ou não. Se você treinou para isso, então digamos que você tem um treinador que direciona muitos treinamentos para a parte aeróbica, campos abertos, coletivos, jogos grandes, que dão essa característica aeróbica e você ainda complementa com intervalados lá de 400 acima, e isso você imagina que após esse tipo de treino tenha que ser elevado o limiar anaeróbico, né, e futuramente até o pico de VO2 de cada atleta. Se você fez esse tipo de treino, mensurou e evoluiu, perfeito, a sua estratégia deu certo. Se você fez, não subiu, aí você não conseguiu atingir esse objetivo por algum motivo. Ou foram feitas poucas sessões, ou foi feito com baixa intensidade, ou volume baixo também. Eu vou dar uma dica para vocês. Teu trabalho aeróbico, vamos lá, vou fazer um parênteses aqui antes. Na base é diferente, tá, gente? Na base é mais saudável, na base, digamos, de 15 para cima, 14 para cima, é mais saudável que você faça um crescimento gradativo. Então, o atleta, ao ser mensurado, tem limiar 13. Treino com ele no 14, do 14 treine no 15, do 15 para o 16, do 16 para o 17 e assim por diante. No profissional, eu uso estratégia totalmente diferente. Se o atleta tem o limiar 14, eu de cara vejo qual que é o pico de VO2 dele e treino lá no pico, ou dependendo da distância a ser percorrida, se for um intervalado menor, por exemplo, de 400 metros, ele vai correr acima do pico, inclusive. Se ele tem pico de 19, eu ponho ele para correr a 20, a 21. Para determinar isso, você pode fazer planilhas simples, né? Tem as planilhazinhas, você já tem em conta na internet. Ou você pode fazer regrinha de 3. Quantos 300, se eu fiz lá, se meu limiar é 13, para correr 1.000 metros, eu correria a quanto? Então, se eu vou correr a 16, quanto que eu preciso fazer? Né? Ou se eu vou correr a 16, qual o tempo que eu tenho que fazer? Então, isso aí é a regra de 3, você pode montar a sua tabela, eu tenho a minha, facilmente eu determino. Então, eu monto um grupo lá que está mais próximo do 14. Eu vou e já coloco um grupo de 14, vai correr, por exemplo, com um pico de 17. Se eu não achar o pico, se eu não fizer algum teste, se eu chegar num clube que eu não tenho, eu já, pela experiência, eu já sei que os atletas, dificilmente a gente tem um outro atleta com limiar em 17, mas existe. Então, para não errar, eu boto todo mundo no 18. 18 eu estou acima do limiar e próximo do pico de quase todos. E aí eu vou percebendo que eles estão aguentando durante o próprio treino, eu posso dividir um grupo. Tá? Então, essa é a experiência que fala para vocês. Mas como o foco aqui é avaliação física, eu dei um exemplo. Dentro disso, a gente ainda tem o racha, o soccer, que também nos dá essa condição de achar parte aeróbica, resistência anaeróbica, resistência aeróbica.
Os testes de força, para mim, são fundamentais. Eu gosto de usar 3 testes de força para cruzar as informações. Então, você pode fazer um salto vertical, um salto horizontal. Se tiver plataforma de salto, faça a plataforma de salto do jeito que quiser. Squat jump, isométrico jump. E ainda dá para a gente fazer um teste de força, que nos times, né, alguns usam, já tem até coisa melhor, mas usam os isocinéticos, né, os Cybex, lá que a gente falava muito a marca, na verdade, antigamente, para você ver o nível de força de membros inferiores, e arranques de 10 metros, 15 metros, e também pode ser feito algum de agilidade, onde você mesmo pode criar. Eu criei uma vez que eram 5 metros de distância com 3 cones em cada, 3 cones de cá. Ele saía do centro aqui e tinha que tocar nos 6 cones de forma em zigue-zague, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu marcava isso e retestava futuramente para ver se tinha resultado do tipo de treino que eu fiz. O treino de força é bacana porque, primeiro, já tem muitos estudos relacionados ao desgaste. Então, conforme baixa a força, nível de desgaste, estresse muscular, neuromuscular dos atletas pode estar sendo comprometido. Então, você pode direcionar o treinamento. E também porque eu trabalho muito ganho de força, porque eu acredito muito nisso como resultado para o desempenho no jogo. E ao se trabalhar isso, eu preciso mensurar se aqueles treinos que eu estou fazendo de LPO, de força explosiva, estão dando resultado, né? Junto aí, a gente coloca todos de velocidade e aceleração, como eu falei, o arranque, aí você já pode pôr aceleração e velocidade máxima de 60 metros. Então, digamos, a gente poderia fazer 10, 20, 30 e 60 metros, né? E retestar futuramente. Usando fotocélulas, para quem tem condição, usando cronômetro e num clube, na Aparecidense, inclusive, com a ajuda do analista, nós fizemos um trabalho muito legal, mas até em função do que ele desenvolveu. A gente filmou todos os treinos, todos os testes, e depois, como o programinha de filmagem de jogo tem os segundos, a gente fez o corte. Assim que ele passava no ponto de início, a gente cortava, e a hora que ele passava no ponto final, a gente cortava. Então, a gente conseguiu uma precisão parecida com a fotocélula. E, além de tudo, a gente pôde apresentar para os atletas o resultado e o vídeo. Então, assim, vocês estão vendo aí que existe a criatividade também, né? No teste de agilidade, no teste de velocidade. Vocês podem adaptar o de vocês também. Existe um monte de testes prontos, e o bom do pronto é que você já tem a referência. Quando você cria, você está montando um protocolo onde você vai ter que retestar para você fazer um campo de dados, né? Para você ter referências futuras. E isso leva a alguns testes repetidos para você começar a ter suas referências e saber o que é bom e o que é ruim. E o mais legal é a gente ter mais de um teste para monitorar os atletas, para comparar, como eu falei, do de força, do aeróbico também, para você ter como comparar duas, 3 formas de teste e você cruzar as informações, e você tem uma precisão muito maior. E junto desse vem os complementares de flexibilidade, que eu acho legal também. Aí tem o FMS também, que o pessoal faz. Tem os isocinéticos. Exercício de core tem um monte, você pode fazer teste de prancha, de isometria de braço, flexão. Tudo isso você tem como mensurar a evolução do atleta. Depende muito do que você acredita e do que você vai treinar. Por favor, não encham linguiça e não façam testes que você não usa nos seus treinamentos. É bobagem testar algo que você não vai desenvolver. Está perdendo tempo, está enchendo linguiça, e quando a gente enche linguiça, engana um, engana outro, mas não serve de nada, porque o resultado de campo, o resultado do seu time, correndo ou não vai enganar ninguém. Então, não adianta fazer um monte de coisa que você não vai usar. Gente, faz o que você gosta, igual eu faço aeróbico, que eu gosto, eu acho legal como referência para desenvolver a parte aeróbica e também para me ajudar na recuperação dos atletas. Preciso de todo mundo bem nessa parte. E foco muito nos de força, né, e potência, tá? Percentual de gordura, não abro mão. Tá tendo muita coisinha que é meio que para não estressar com o atleta. O pessoal aceitando no futebol percentual de 12. Gente, referência mundial, percentual para futebol. Cada esporte tem o perfil do atleta. Futebol é 9, gente.
Para que eles têm de 11, de 12. Isso é preguiça e medo de estressar com o atleta. Azar do cara, ou para de comer, vira profissional, treina pra caramba, ou junta tudo isso e faz certo para ter os resultados certos. É claro que existe genética, existem biotipos, mas também isso dá para melhorar. Não adianta pegar um cara com 16 e falar para ele, vamos chegar em 9. O cara vai te xingar tudinho, mas tá com 16? Bora trabalhar para chegar no 15? Chegou no 15, bora trabalhar para chegar no 14? E assim vai. E o cara que estava com 16, agora está com 12, nossa, melhorou demais, o rendimento dele vai evoluir, concorda? Agora o cara que está com 12 é preguiça. Para chegar no 9 é isso aqui, ó. E se você começa a baixar o percentual de todos os seus atletas para chegar no nível bom, você tira aí 30 quilos de gordura do time, e isso dá uma diferença gigante. Inclusive, eu gosto muito de fazer o percentual do time que joga. Então, quando o cara vai jogar, o treinador escalou os 11, eu já olho logo, média de idade, percentual de gordura que está em jogo. Porque quando você tem 2, 3 acima do peso no campo, sobrecarrega os 7 restantes. Quando você tem 1 e tecnicamente ele compensa, ou taticamente ele compensa com alguma outra virtude, tranquilo. Agora, quando você tem 3 acima do peso, não dá. Na hora do jogo, no momento da partida, vai trazer uma sobrecarga para os demais. Você vai ter que toda hora ficar correndo um piquezinho a mais para cobrir esse cara, porque ele vai estar atrasado. Corre uma, corre duas, corre 3, e eles conseguem num certo momento, porque às vezes tem um nível de força alto, então eles começam o jogo muito bem, ou terminam muito bem, mas a maioria do jogo ele vai deixar a desejar. E aí você começa a desgastar todos os outros atletas. Aí o time inteiro cai de produção, né? E a culpa depois é da gente. Não é do cara que não é profissional, e muito menos também, que eu acho que é a responsabilidade, o treinador que muitas vezes, alguns não consultam a gente nesse sentido, mas exigem que a gente depois dê a resposta, ou que o time dê a resposta de acordo com o geral, né? E na minha análise, ou no meu modo de ver, essa parte física ela interfere em muito no rendimento do jogo. Então, por isso que na escalação, como eu já falei no vídeo anterior, a comissão é muito entrosada, essas informações para o treinador e para a comissão técnica são pertinentes na hora de você decidir por quem joga e quem não joga, quem treina mais, quem não treina, quem deve baixar o percentual e melhorar a condição física ou não. Tá? Agora, para fechar, eu vou tocar num assunto que está acontecendo já, e vejo eu que é uma tendência. Se eu tivesse esse poder, em todos os lugares que eu chegasse, eu tomaria essa decisão. Alguns clubes já não estão mais monitorando os jogos, não tem nada a ver com avaliação física. Porém, quando você monitora, é para você ver o resultado, né, das avaliações e dos treinamentos. Só que o monitoramento de jogo, ele é relacionado ao adversário e à sua atuação naquele jogo. Porém, ele não tem um padrão. Que acontece? Se eu começo o jogo jogando em casa, levo 2-0 com 30 minutos, eu vou mudar minha atitude de jogo ou não? Teoricamente sim, né? Vou ter que ser mais agressivo, adiantar as linhas, marcar mais em cima, possivelmente correr mais e com mais intensidade para tentar buscar os resultados. Pode acontecer o contrário também, termino o primeiro tempo com 3-0 e o segundo tempo baixo a guarda e toco a bola e quase não me desgasto e corro um volume bem menor no segundo tempo. Aí os não entendidos, diretores, imprensa, pegam e falam, os caras cansaram no segundo tempo, entendeu? Porque ele não analisa o jogo em si. Então, para mim, a análise de jogo, ela só serve quando você pega o jogo e os dados juntos. Aí você olha os dados e assiste o jogo e faz a interpretação de por que aconteceram aqueles números. Por que você foi intenso, por que aquele atleta se destacou e foi intenso, ou ele realmente foi agressivo ofensivamente, ou porque ele foi sobrecarregado na marcação em algum setor. Então, por que eu estou falando isso? Porque alguns clubes estão apostando em avaliações diárias. Então, você controla os treinos, avalia os atletas diariamente em termos de intensidade, em termos de volume de treino, percentual, hidratação, sono, frequência cardíaca, avaliam tudo isso diariamente e não estão mais fazendo essas avaliações antigas que a gente tinha. Pegar 1-2 dias do ano e avaliar, daqui 6 meses avaliar, depois no fim do ano avaliar de novo. Eles não estão mais fazendo isso. Eles estão avaliando diariamente, semanalmente tem as avaliações. E se o atleta está se mantendo apto de acordo com as referências que o próprio clube tem ou que o futebol tem, porque nós temos referências a nível de Brasil e a nível exterior, então você compara. O cara tem volume semanal alto, índices de intensidade
alto. Número de acelerações por treino, alto. Tudo bom, não precisa avaliar, você sabe que o cara está bem, entendeu? Então, assim, eu vejo que é uma tendência natural acabar com o monitoramento de jogo e conforme os clubes vão adquirindo tecnologia para avaliações diárias de treino, a tendência é que as avaliações físicas também acabem. O que nós não podemos deixar é de avaliar. Nós temos que avaliar com frequência. E eu estou falando só de futebol, viu, gente? Existem outros esportes que daqui a pouco não se encaixa esse mesmo modelo. Mas eu vejo que no futebol vai acabar acontecendo isso. Nós vamos ter referências que vão nos dar uma condição de analisar os atletas apenas pelos treinamentos. Beleza? Espero que tenham contribuído com esse vídeo aí. Um abraço para vocês. E deixa eu pedir um negócio encarecidamente. Compartilhe com os amigos e peça que eles me sigam, tá? Que eles se inscrevam no canal, porque os meus gráficos aí de pessoas que assistem, por incrível que pareça, 80% são de pessoas que não são inscritos no meu canal. Se esses 80% fossem inscritos ou se inscrevessem no canal, na boa, eu já estaria numa condição muito maior de inscritos e isso também me daria uma condição de investir na qualidade dos vídeos e até mesmo no espaço para que eu demonstrasse esses treinamentos para vocês. E é isso que eu espero que aconteça em breve, tá? Então, dá uma força aí, dá seu like e passa para os colegas fazerem o mesmo. Um abraço, tchau.